Olá, cursista. Enfim, a Instrução Normativa 75, ela tem mais de 20 anexos, certo? Então, ela apresenta um texto inicial bem pequeno e ela é basicamente anexo, certo? Ela é uma instrução normativa que vai ser aplicada de maneira complementar à Resolução 429. Por isso, eu disse que elas têm que serem estudadas ou utilizadas para trabalhar de forma colada. Você não pode trabalhar com uma sem a outra, porque elas vão estar sempre linkando a informação de uma com a informação da outra legislação. Então, tenham elas sempre como grudadas, não trabalhem de forma separada. Vai ser até impossível trabalhar de forma separada. Olha, vai trazer várias legislações, desde lista de alimentos cuja declaração da tabela de informação nutricional é voluntária, o anexo 2 com o VDR, o anexo 3 com as regras de arredondamento. Ó, antes a gente não tinha regra de arredondamento, certo? Aqui ele especifica a regra do arredondamento, ele deixa bem certinho, para evitar, né, erros. E também a forma de expressar as quantidades não significativas, que é aquela que você vai poder dizer que ele não tem zero caloria, zero gordura saturada. Então, vai ter essas mesmas possibilidades, tá? Com algumas modificações e algumas atualizações. Já o anexo 6, 5... O anexo 6, ele vai definir, o tamanho da porção do alimento. O anexo 7, com as regras de arredondamento e expressão do número de porções. Então, observe que a gente vai ter a definição de uma informação e também as regras, tanto de arredondamento ou como as formas de expressar algumas informações. No anexo 8, os tipos de utensílios domésticos e suas capacidades para declaração como medida caseira. Isso daqui eram todas, atualmente são todas legislações separadas, né? Então, ficou bem mais prático, tá tudo compilado em uma única em uma única informação, uma única legislação, desculpe. O anexo 9 vai trazer as quantidades não significativas, no caso de valor energético, nutrientes. O 10, alguns modelos de tabela nutricional novos e só aqueles que podem ser utilizados. O 11, anexo 11, requisitos específicos da formatação da declaração simplificada. O 12, nomes dos constituintes e seus nomes alternativos e as abreviações possíveis. O 13, anexo 13, requisitos específicos para a formatação dessa tabela nutricional nova. O 14, o modelo linear de declaração. Aqui o modelo linear vem separado dos modelos verticais, certo? Vem um anexo separado. O anexo 15, requisitos específicos para a formatação desse modelo linear, que são um pouco... tem uma leve diferenciação, né? Anexo 16, os limites de açúcar adicionado, gorduras saturadas e sódio, que para fins de você fazer a declaração de rotulagem nutricional frontal, que são os 3 itens que vão estar em evidência na parte superior frontal da sua embalagem. Anexo 17, a lista de alimentos cuja declaração frontal é vedada, ou seja, não é permitida. Os modelos de declaração da rotulagem nutricional frontal, então ele especifica quais os modelos no anexo 18 e no anexo 19, todas as regras de formatação, o tamanho daquela lupinha, o tamanho da letra, a fonte da letra, tudo bem especificado. No anexo 20, os termos de autorização autorizados para declaração das alegações nutricionais, eu posso usar quais termos, certo? Então, aqui também especifica como lá na INC, que atualmente está vigente. E no anexo 21, os critérios de composição e de rotulagem que devem ser atendidos para a declaração dessas alegações. E os 3 últimos anexos, que é o perfil de aminoácido para a declaração de uma alegação relacionada à proteína, assim como tinha na outra legislação, na vigente, na de INC, aqui também tem. Os fatores de conversão, aqui também tem para valor energético, e também os valores de conversão para os demais nutrientes. Essa instrução normativa, a 75, ela traz, vamos ver aqui
esses vários anexos, nós vamos dar uma olhada em alguns pontos importantes. Primeiro, no anexo 1, a gente tem uma lista desses ingredientes que a declaração na tabela nutricional é voluntária, certo? Mas se você for decidir declarar, ele tem que atender todos os requisitos que estão na RDC 429. Bom, quais os que são de declaração voluntária? Alimentos cuja embalagem, já tinha testado, né, eles anteriormente, mas vamos ver aqui um por um. Alimentos e embalagens cuja superfície visual de rotulagem seja menor ou igual a 100 centímetros quadrados, ou seja, muito pequenininha, né? Alimentos embalados nos pontos de venda a pedido do consumidor, ou aqueles que sejam preparados ou fracionados e comercializados no próprio estabelecimento. Bebidas alcoólicas, gelo destinado ao consumo humano, especiarias, café, erva mate, espécies vegetais para preparo de chá, desde que não seja adicionado outro ingrediente que aumente, né, esse valor nutricional de forma significativa. Vinagres, desde que não sejam adicionados de ingredientes também que não agreguem valor significativo. Frutas, hortaliças, leguminosas, cereais, nozes, tubérculos, castanhas, sementes, cogumelos, desde que não seja também adicionado ingredientes que aumentem o seu valor nutricional. E por último, carnes e pescados embalados, refrigerados ou congelados, desde que não sejam adicionados também de forma intencional ou não, ingredientes que agreguem valor nutricional significativo. Aqui no anexo 2, então toda essa lista aqui são de grupos de alimentos ou situações em que é voluntária a declaração da tabela de informação nutricional. Mas se você for decidir declarar, ela vai ter que seguir todas as regras da RDC 429. O anexo 2, ele vai trazer os VDRs, né, para fins de rotulagem nutricional geral em alimentos. Aqui não está a tabela toda, porque ele juntou todas as informações, desde os macronutrientes como os micronutrientes. Ele vai trazer vitaminas, fibra, minerais, todos numa tabela só. Aqui eu trouxe só o início da tabela, mas ela está toda lá no anexo 2 da 75 no material de apoio. Há algumas mudanças, né, assim, mais significativas que eu observei em relação, por exemplo, proteína. Aqui está um VDR para uma dieta de 2.000 calorias, né, 2.000 calorias. Nós estamos agora com um teor de proteína que era de 75, passou para 50. E de gorduras totais, que era 55, agora é 65. Outro ponto, gorduras saturadas, antes eram 22 gramas, agora são 20, e sódio era 2.400 miligramas, e agora o sódio não está aqui mostrado, porque está na parte mais abaixo da tabela, no anexo, ele é agora de 2.000 miligramas. O anexo 3, ele vai trazer todas as regras de arredondamento e para expressar, como você vai expressar essas quantidades na tabela nutricional. Se é em números inteiros, se é em números decimais, quantas casas decimais, certo? Um grande diferencial aqui foi em relação a que antes não falava nos arredondamentos, né, na tabela que atualmente está vigente, da legislação atualmente vigente. E agora ele especifica, né? Quando a primeira casa decimal for menor que 5, manter o número inteiro. Então, se for 4,5, ela vai ficar e precisar ficar só com a casa decimal. Desculpa. Se for 13,5, então ela vai ser arredondada para cima, né? Vai ser 14. Se for 3,4, ela vai estar como 0,4 está abaixo de 5, né? Então ela vai ter que ser arredondada para baixo. Então vai ficar só 13. Recapitulando, se tiver 19,6, vira 20. Se tiver 19,2, vira 19, certo? E outra coisa aqui que eu observei é em relação a que, quando os valores são muito pequenos, né, miligramas, microgramas, na legislação atual, nós temos uma especificação, né, que ele especifica se o arredondamento é para vitamina ou não, certo? E agora ele não especifica, ele só fala que se quando a segunda, aqui embaixo, quando a segunda casa decimal for 0,
declarar o valor com um dígito decimal e nos demais casos com 2 dígitos. Na legislação atual, ele diferencia, né, se é vitamina e mineral ou se é outro tipo de nutriente. No anexo 4, nós temos aqui, né, só uma parte da tabela, que fala sobre a quantidade não significativa de valores energéticos e de nutrientes e a sua forma de expressar na tabela nutricional. Então, aqui uns exemplos, né? Por exemplo, se eu tenho um valor menor ou igual de 0,5 gramas de carboidrato, tá? Nas seguintes situações, né? Se com quantidade não significativa de 100 ou 100 ml por porção, e tem outras condições, né? Se ele é suplemento alimentar, tem todas as condições. Então, você tem que atender tanto as condições dessa coluna de quantidade não significativa, como das condições da quantidade não significativa do produto. Então, você tem que atender todas a elas para poder colocar, expressar como zero, ou seja, não significativo, o teor de determinado constituinte. O anexo 5, ele vai trazer informações em relação ao tamanho das porções. Enquanto a gente tinha uma legislação separada, né, atualmente vigente, nós temos uma legislação separada para tamanhos de porções, aqui ela vai estar como anexo junto com as demais informações, tá? Da mesma forma, ele vai trazer qual o produto, o tamanho da porção e qual a medida caseira específica, dividindo em vários grupos de alimentos. Produtos de panificação, aí tem outro, e especifica vários produtos. Aí tem outro grupo sobre verduras, hortaliças e conservas vegetais. Aí tem grupo relacionado a leite e derivados, carnes e ovos e vários. É uma tabela bem grande. O anexo 6, lembrando, claro que nós não vamos decorar esses valores. Tem que ser consultado na legislação. Anexo 6, ele vai trazer as regras de arredondamento, tá? Para expressar o número dessas porções. Então, tem toda uma série de regras. No anexo 7, vai falar sobre os tipos de utensílios domésticos e suas capacidades. Então, aqui ele vai trazer em relação à xícara, copo, quantos ml e o volume, tanto em ml como em centímetro cúbico, a capacidade de cada um. No anexo 8, tem uma tabela bem maior, tá? Ficou até pequena aqui no slide, mas ela aqui tá só uma parte da tabela. Ela vai trazer os VDRs para fins de rotulagem, para rotulagem de alimentos, para fins especiais que não são contemplados no artigo 8, no parágrafo 6º, lá da RDC 429, certo? Então, ele vai trazer aqui, ó, por idade, traz a unidade, o constituinte e a idade, né? E a situação, ou idade, ou situação de gestante ou lactante. Então, essa tabela continua, tá? Além desses valores, tem outros, as vitaminas e os minerais ainda complementam essa tabela. No anexo 9, a gente vai começar a ver os modelos possíveis de declaração de tabela de informação nutricional, os modelos das tabelas. Essa tabela aqui é um modelo vertical, tá? Que nós temos, ó, a porção de 100 gramas, ou a porção referente à medida caseira, né? E aqui traz, ó, porções por embalagem. Então, você vai ter que, além de indicar o nome informação nutricional, você vai ter que indicar quantas porções aquela sua embalagem tem. Outro modelo possível é esse daqui, chamado de modelo horizontal. Também do mesmo jeito, ó, agora você tem que declarar quantas porções tem nessa embalagem, tudo para facilitar para o consumidor, para ele não ter que estar fazendo cálculo para saber quantas informações, quantas porções tem naquele produto. Nós temos também o modelo vertical quebrado, assim, né, em 2 colunas de informações, e temos o modelo horizontal quebrado. São os 4 modelos possíveis. Quer dizer, desculpe, são os 5 modelos possíveis, junto com o modelo chamado de agregado, que é aquele modelo
quando você tem uma embalagem secundária que tem 2 ou 3 ou mais produtos de natureza diferentes ou nutricionalmente diferentes, certo? E que vão ser consumidos não necessariamente juntos, podem ser consumidos separados. Então, você tem que declarar eles de forma separada. Se eles forem para serem consumidos em conjunto, obrigatoriamente, então você faz uma média desses valores nutricionais e coloca nele em uma dessas outras opções aqui de modelo de tabela nutricional. Anexo 10 vai tratar dos requisitos que são específicos para a formatação dessa declaração simplificada, certo? Então, ele traz desde qual o estilo da formatação, a fonte, o corpo, ó, 8pt. Lembra que a gente viu? O que é PT é o tamanho, né? Então, é uma unidade. Também traz no outro anexo 11, que ele vai tratar dos nomes dos constituintes e seus nomes alternativos, tá? Então, ele vai trazer também o que é possível e o que não é. Por exemplo, açúcares adicionados, você pode abreviar, né, para economizar espaço na sua rotulagem, como A cedilha, separa, adicionados, certo? Então, só pode utilizar essa abreviação. E a tabela continua com muitas outras informações. O anexo 12 fala sobre os requisitos específicos para a formatação dessa tabela de informação nutricional. Então, ele vai trazer tanto altura de linha, símbolo separador de títulos, tipo de fonte, a formatação de forma padrão ou reduzida, e assim vai. Também uma tabela que continua na legislação. O anexo 13 traz em separado a opção, tá, de você adicionar as suas informações nutricionais de forma linear, tá? No lugar de usar uma tabela, né? A gente usa aqui geralmente a forma linear quando não tem espaço útil muito grande para poder colocar uma tabela. Então, aqui ele também traz o modelo. E em seguida ele traz todas as especificações de tamanho, de legenda, de alinhamento, certo? De fonte, de tudo em relação à formatação dessa informação nutricional do modelo que seja linear. Então, são características diferentes, por isso que ele traz em anexos diferentes. Nós temos também o anexo 15, que ele fala sobre os limites de açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio para fins de declaração na rotulagem nutricional. Por exemplo, no caso de açúcares que foram adicionados para alimentos sólidos ou semissólidos, a quantidade maior ou igual a 15 gramas de açúcar por 100 gramas do alimento já entra na regra para você poder utilizar a rotulagem frontal. E no caso de alimentos líquidos, é maior ou igual a 5 gramas de açúcares adicionados em 100 ml. Então, ele traz também para sódio. O sódio, se tiver uma quantidade maior ou igual a 100 miligramas de sódio em cada 100 gramas do seu alimento, sólido ou semissólido, então ele entra nesse limite de rotulagem frontal. Já se ele for líquido, cai para 300 miligramas. Então, esse valor de 300 miligramas ou maior em a cada 100 ml do seu produto líquido já entra na rotulagem frontal. E a mesma coisa para gorduras com outros padrões, é claro, gorduras saturadas. O anexo 16 traz a lista de alimentos que a declaração de rotulagem nutricional frontal, certo? Aqueles quadradinhos que tem a lupazinha, tá? Aquela rotulagem frontal, ela é vedada para alguns grupos de alimentos. Aqui são esses alimentos: carnes pescadas, em algumas situações, farinhas, frutas, tubérculos e suas condições, ovos, desde que não tenha adicionado outros ingredientes que agreguem açúcares adicionados ou valor nutricional, de gorduras saturadas ou sódio. Lembre que a rotulagem frontal, não esqueça, ela é para açúcar adicionado, para gordura saturada e também para sódio, certo? Queijos que não tenha, né, adição de outros ingredientes que vão alterar esses 3 itens.
E também inclui leite em pó, leite de todas as espécies de mamíferos, azeite, óleos vegetais, sal destinado ao consumo humano, fórmulas infantis de nutrição integral, para controle de peso, suplementos alimentares. Então, todos esses, junto com bebidas alcoólicas, produtos destinados ao processamento industrial e exclusivos também para o serviço de alimentação, aditivos e coadjuvantes, fórmulas dieterápicas para alguns erros inatos do metabolismo, todos são proibidos de terem a rotulagem nutricional frontal. O que é permitido e o que é indicado, né, para que tenha na tabela nutricional, mas não para essa rotulagem frontal. Por exemplo, lá fala de alimentos aditivos e coadjuvantes, né, que tem que estar na tabela nutricional, diferente do que é hoje, atualmente, na legislação atualmente vigente, mas não é em relação à rotulagem nutricional frontal, em relação à tabela nutricional, são itens diferentes. Aqui vamos trazer um exemplo, tá, de vários modelos que existem na Instrução Normativa 75, no anexo 17, sobre os modelos para declaração de rotulagem nutricional frontal. Então, você vai declarar esses itens alto em açúcar adicionado, gordura, sódio, certo? Você vai declarar eles nessas possibilidades aqui de modelos. Você não pode utilizar nenhum outro modelo. Ah, eu achei que isso aqui tem que ser um pouquinho maior, isso aqui tem que ser um pouquinho menor, isso daqui tem que ser um pouquinho mais largo, ou ele tem que estar os retângulos tem que estar em outra disposição. Não pode. Só nos modelos que estão na Instrução Normativa 75. E esse é só um dos modelos, tá? Existem vários outros modelos dentro desse anexo ainda. São 7 modelos possíveis, os que têm só sódio, alto teor de sódio, os que têm só alto teor de gordura saturada, um só para alto teor de açúcar adicionado, um para só gordura saturada e sódio alto, outro só para açúcar e sódio, outro para açúcar e gordura, e esse aqui que contempla os 3, se o alimento estiver dentro daqueles modelos da tabela que nós vimos, aqui ó, deixa eu só dar uma voltada aqui, se eles atenderem a todos esses modelos, certo? Ele se enquadra, se o alimento se enquadra em todo, meu alimento líquido, por exemplo, ele se enquadrar, ele tiver mais do que 7,5 gramas por 100 ml do alimento, de açúcar que foi adicionado, tiver mais de 3 gramas de gordura saturada e mais, igual ou mais de 300 miligramas em 100 ml do meu alimento, eu vou ter que utilizar um desses modelos aqui, ó, possíveis, que indica os 3. Mas se meu alimento só se enquadra naquela regra em sódio, então existe um item no anexo 17 que vai trazer os modelos possíveis apenas para alto teor de alto em sódio, certo? No anexo 18, ele traz os requisitos para a formatação, né, desses modelos. Então, ele vai trazer como é que tem que ser a letra, se é maiúscula, se é minúscula, quanto a espessura da borda, a margem interna, o posicionamento da lupinha, né, qual o grau de inclinação dessa lupinha, para que cada um faça de uma forma. Então, ela tem que ter um padrão. O anexo 19, ele vai trazer os termos que são autorizados nas alegações nutricionais. Então, aqui ele compilou, né, todos, tanto os de informação, alegação nutricional absoluta, como o de comparada, né, que é os itens reduzido e aumentado, eles colocou tudo numa tabela só. No anexo 20, está terminando, são os critérios para composição e de rotulagem que devem ser atendidos pela declaração de alegação. É uma tabela bem grande também, coloquei aqui só ilustrativamente. Já o 21 vai trazer aquele perfil de aminoácido, né, quando você vai alegar alguma informação em relação à parte nutricional de proteína. No 22 tem os fatores de conversão em relação ao valor energético de vários nutrientes. Aqui está só uma parte da tabela. Não, desculpem, aqui está a tabela toda.
E outros fatores de conversão para determinados nutrientes no anexo 23. Bom, vocês viram que é uma legislação ainda mais detalhada do que as que nós vimos nas últimas aulas, que são as que estão atualmente vigentes. Por quê? Porque eles visaram nessas duas regulamentações, tanto a RDC como a Instrução Normativa 75, tá? Ou seja, a RDC 429 e a Instrução Normativa 75, eles compilaram várias legislações em uma só. Atualmente, elas já foram lançadas, né? Porém, elas ainda não estão vigentes. Vão estar vigentes a partir de 8 de outubro de 2022, pois quando uma nova legislação e com grandes mudanças como essas duas estão trazendo, os órgãos regulamentadores precisam dar um tempo para todas as indústrias se adaptarem e também para informar ao consumidor sobre essas novas informações, ok? Então, a gente já vai estudando para quando chegar no tempo vigente, outubro de 2022, já estarmos cientes de como é que tem que ser feitas essas novas informações nos nossos rótulos. Vão ficar bem mais fáceis de o consumidor identificar aquele alimento que tem muito sódio, muita gordura saturada e também que tem muito açúcar adicionado. E para quem trabalha com rotulagem, facilitou bastante, porque você vai utilizar uma quantidade menor de legislações. Então, eles conseguiram agregar várias legislações em apenas 2. Deixem suas dúvidas, tá? No nosso fórum de dúvidas. Façam os exercícios, assinem a frequência e tchau, tchau.